Opa, moçada, rapaziada, vamos nessa, ganhando um pouquinho mais de experiência, ó, subindo, ó, mais um degrau aí no nosso conhecimento. Venha comigo, professor Jadiel Varges. Dando sequência, vamos destacar agora a parte de múltiplos de um número, né? Especificamente, números naturais. Certo. Professor, quando a gente fala de múltiplo natural, tem a relação direta aí com o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, com certeza, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, de números naturais, a gente está falando o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E os múltiplos? Os múltiplos é uma multiplicação, ó, múltiplo é um produto, a multiplicação. Então a gente pega aqui na sequência essa multiplicação. 3 vezes 0 é igual a 0. 3 vezes 1 é igual a 3, ó. Agora o próximo, né, o 2, o próximo número natural, 3 vezes 2, 6. O próximo número natural é o 3. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Professor, então eu posso pegar, começar do zero e ir somando o número. Isso por quê? Porque o menor múltiplo, ó, de qualquer número natural, o menor múltiplo natural de qualquer número natural é o próprio zero. Então é só pegar e ir somando. Aqui a gente pegou zero, somou mais 3, 6, ou mais 3, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9. 0 com mais 5 é 5, com mais 5 é 10, com mais 5 é 15, com mais 5 é 20 e assim sucessivamente. Opa! Beleza, então, ó, os múltiplos de um número inteiro, né, funciona como, professor, quando a gente fala de números inteiros, veja o seguinte, que a gente está falando, né, que o número inteiro aqui agora, ó, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, a gente tem uma sequência que aborda aqui tanto os positivos quanto os negativos. E daí, professor, e daí o seguinte, que a relação de múltiplos aqui funciona da mesma forma, ó. Então quer dizer que eu vou ter aqui infinito também para a esquerda, e aí se eu pegar aqui, ó, eu vou ter menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9 e assim sucessivamente, ou seja, eu vou ter esse campo infinito tanto para a esquerda quanto para a direita, exatamente, ó, aqui nos múltiplos de 5, a mesma coisa, ó. Então, se a gente observar aqui, o que que a gente tem, ó? A gente vai ter essa relação de múltiplos inteiros aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Professor, então eu posso pensar que os múltiplos inteiros, eles são o dobro dos múltiplos naturais? Exatamente. Por quê? Porque agora a gente tem o que? Tanto o valor positivo quanto o valor negativo. Então, né, veja que vai estar essa relação, né, dobrando. Claro que quando a gente fala do dobro aí, a gente tem que entender que o zero está contando como 2. Então, na verdade, é o seguinte, se eu colocar no intervalo finito, eu posso sempre relacionar o dobro menos 1, né? E se eu pegar de, por exemplo, de menos 20 a mais 20, então aqui, ó, o 5 de menos 20 a mais 20. Então, se eu fiz isso ali, deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5. Dobrou, seria 10, só que o zero é comum para os dois. Não é isso? Então, vai ficar o quê? 9. De menos 20 até mais 20, 9 múltiplos, ok? Beleza? Mas lembrando, ó, destacando que o menor múltiplo natural de um número inteiro é quem? É zero, perfeito? O menor múltiplo natural aqui é sempre zero. Ok, beleza, vamos lá. Seguindo, vamos em frente. Divisores naturais, certo, professor? E agora, quando a gente fala dessa ideia de divisores naturais, tudo que representar uma divisão exata, ou seja, resto zero. Então, sempre que o resto for zero, o número é divisível. Vamos pensar aqui, ó, o 25. 25 é divisível por 1? É, professor, porque se a gente dividir 25 por 1, o resto é zero. Perfeito?
25 é divisível por 2? Não, dá 12,5, professor. Não dá um número inteiro, mas o resto dá zero. Pode? Não. O resultado tem que ser um número inteiro. Por quê? Porque a gente está falando de divisores naturais. Então, o número natural, eu preciso que o resultado também seja um número natural. Perfeito? Ok. Então, o próximo aqui, qual é? 5, professor. Porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. Ok? Beleza. E o outro, o próprio 25. Ah, então quer dizer que começou em 1, terminou por ele mesmo. Isso. Isso vai acontecer com todos os divisores, né? De qualquer número aí, qualquer valor sempre vai confirmar isso. Tranquilo? Ok, então, ó, os divisores de 50. Ah, então 1 é o menor, não é isso, professor? Exato. Como 50 é par, divide por 2. 50 não divide por 3. Se a gente somar aqui, ó, 5 mais 0 é 5, não é divisível por 3. Da mesma forma, ó, 25, 2 mais 5, 7, não é divisível por 3. Para ser divisível por 3, essa soma, o resultado dessa soma também tem que ser divisível por 3. Porém, aqui é divisível por quanto? Por 5, professor. Ok, porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. Todo número terminado em 5 também é divisível por 10. E aqui a gente tem 25 e para fechar os 50. Professor, nesse caso aqui, a gente falou dos naturais. Os inteiros, eles seguem aquela mesma relação que a gente falou dos múltiplos? Sim. Aqui o que que ocorre, ó? Quer dizer que a gente teria o quê? O menos 25 menos 5, menos 1, 1, 5 e 25. E aqui é exatamente o dobro, aqui não tem que tirar menos 1. Por quê? Porque aqui não tem um zero. Ok? Então, quando a gente conta no intervalo, aqui na verdade é finito, né? Todo conjunto dos divisores é sempre um conjunto finito. Então, o conjunto dos divisores de um número é sempre finito, e o número, né, inteiro aí sempre finito. Perfeito? Ok? Então, nesse caso aqui também, professor, a gente teria, ó, menos 50, menos 25, menos 10, menos 5, menos 2, menos 1, 1, 2, 5, 10, 25 e 50, exato. Então, qual é a observação que a gente pode tirar de tudo isso aqui, ó? O que que a gente está falando aqui? Que o menor, veja, ó, o menor divisor natural de um número é quem? É 1. Ah, ok, beleza. E o maior divisor de um número natural é ele próprio, o maior, ele próprio. Ok? Beleza, né? Perfeito, tranquilo. Vamos lá. A quantidade de divisores. Professor, eu tenho que escrever para saber essa quantidade de divisores? Não, nesse caso aqui a gente não precisa escrever um a um para saber a quantidade. A gente pode descobrir isso através da fatoração. Como assim, professor? A gente não tem aqui o 25, então a gente pega 25 e a gente faz a fatoração desse 25. Ó, 25 por 5 é igual a 5. 5 por 5 é igual a 1. Opa, o que que a gente encontrou aqui? Que esse fator 5 aqui, ó, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 2 vezes, professor. Então, a gente tem o quê? Que é 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. Certo. E como que a gente faz o cálculo aqui dessa quantidade de divisores, professor? A gente vai pegar sempre o seguinte, ó. O que que a gente vai pegar aqui, ó? A gente vai pegar sempre o expoente que a gente encontrou e a gente vai somar, né? A gente vai somar sempre 1. Ah, isso é fixo, professor? Exato, isso é fixo, ok? Perfeito? Então, a gente pega o expoente e soma 1. Quando a gente faz essa soma aqui, o que que a gente vai obter aqui, ó? 2 mais 1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, quer dizer, ó, que tem quantos aqui? 3 divisores. Então, o 25, ele tem 3 divisores. Se a gente voltar lá para a gente observar, a gente comprova isso, né? Então, voltando aqui, ó, o 25 tem quantos divisores naturais aqui? Ah, professor, tem, né, 3 divisores, que é o 1, o 5 e o próprio 25. Ok, beleza. Tranquilo, né? De boa. Certo.
Se fossem os divisores inteiros, a gente faria o quê? O dobro, né? Calcularia o dobro aqui, ó. Bastava o quê? Elevar, ou multiplicar esse 3 por 2, perfeito? Ok. Pronto, vamos lá. No caso dos 50, o mesmo raciocínio, professor, o mesmo raciocínio. A gente vai pegar aqui, ó, 50, a gente vai fatorar esse 50, par pode por 2, então vai ficar quanto? 25. 25 por 5, que é 5, e 5 por 5, que é 1. Opa, beleza. O fator 2 aqui, professor, aparece uma vez só, e o fator 5 aparece duas vezes. E aí, professor, então veja lá, ó, aqui é 1, aqui é quanto? Aqui é 2. Lembra que para a gente determinar aqui, ó, a quantidade de divisores, o que que a gente faz aqui, ó? A gente vai fazer aquela relaçãozinha, né? Isso, ó. Então a gente pega aqui, né? E tem que somar mais um. Então, nesse caso aqui, quais são os expoentes, ó? O expoente é 1 e o expoente é 2. Então a gente pega os expoentes que a gente encontrou lá e o que que a gente vai fazer? Isso é fixo. Para qualquer caso, a gente vai sempre somar mais um, mais um, mais um, ok? Perfeito, né? E daí, o seguinte, ó, 1 mais 1 é 2. Veja, parênteses com parênteses é fator, é multiplicação. 2 mais 1 é quanto? É 3. Opa, então quando a gente faz isso aqui, o que que a gente vai obter aqui? Professor, nesse caso aqui agora a gente tem, ó, 6 divisores, não é isso? Nesse caso aqui, a gente vai encontrar aí 6 divisores. Ok, beleza, perfeito, com certeza, né? Tranquilo, né? De boa. Professor, e a observação, né? A observação aqui é a seguinte, ó. Qual é a observação que a gente tem? É que a quantidade aqui, né, de divisores, quando for ímpar, esse número é um quadrado perfeito, viu? Esse número é um quadrado perfeito. Como assim, professor? Um quadrado perfeito? Isso. Veja o seguinte, olha só. O que que a gente encontra aqui nesse caso? Se a gente observar o 25, quantos divisores tem o 25? Ó, tem 3 divisores, professor. Então, 25 são 3 divisores. E os 50 são 6 divisores. 3 não é ímpar? 25 tem raiz quadrada exata, né? Raiz quadrada exata. Então, é exatamente isso, ó. Quando a gente fala aqui de quadrado perfeito, quando a gente está pegando aqui, ó, quadrado perfeito, o que que significa isso? Significa o seguinte, que a raiz quadrada aqui, ela é exata, ó. Raiz quadrada exata, ok? Beleza? Perfeito, né? Show de bola. Sim, professor, ok. E aí, o que que eu tenho que fazer agora, né? No próximo bloco, a gente volta para treinar isso aqui, ver na prática, e a gente não vai ficar restrito só ao exercício do bloco não, viu? Pegue mais exercícios e ó, jogue duro. Bons estudos!